Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Você está mutada, Lu. Falta tirar o mute. Nós estamos sem te escutar, Lu. O mute. Lu, a gente precisa que você tire o mute, o microfone. Não estamos te escutando. Eu acho que a Lu teve algum problema com conexão. Boa noite a todos. Internet, foi a internet. Soube agora através de Léo, da técnica, está nos avisando. Chegou. Vamos lá, Lu, vamos começar. Agora, então? Agora? Perfeito. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma live, com muita alegria, com essas queridíssimas, todas voluntárias do projeto escutatório, ou seja, as 3 voluntárias. Cris é uma das coordenadoras do projeto. Essa live está sendo veiculada pela FEB TV, TV7, Ediluz e os canais do projeto escutatória. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos trazendo hoje um tema, enfermidades, um chamado para a alma, da série Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E eu vou fazer as apresentações, né, usando a descrição para cego ver, para todos verem. Então, eu sou Lu Lobato, e estou com a blusa preta, usando óculos, com um fonezinho simples, né, no ouvido, cabelos curtos, vermelhos, corte assimétrico, lado esquerdo maior que o direito, atrás uma parede branca, com um quadro branco, né, com a logomarca do projeto escutatório e 2 quadrozinhos pequenos, coloridos. À sua esquerda, nós temos Cris Mascarenhas, pele clara, cabelos loiros, né, abaixo do ombro, também com fonezinho simples, camisa creme, blusa creme, né, e atrás uma estante, parede clara, com uma estante cheia de livros. Logo abaixo, na tela, né, centralizada, nós temos Sandra, que está de blusa preta, né, e ela é quem vai nos trazer essa acessibilidade. E atrás a parede branca. Muito bem. E Cris, boa noite. Sandra, boa noite. Boa noite, Sandra. Eu gostaria de convidar. Estamos conosco. Gostaria de convidá-la logo, né, inicialmente, para a nossa prece. Então, por gentileza. Vamos lá. Boa noite, Lu. Boa noite, Sandra. Prazer novamente, mais um trabalho juntas. Todas voluntárias, como o Lu falou, né? E a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Vamos, então, levar nossos pensamentos ao Pai. Aos que desejarem, podem fechar os olhos para melhor se concentrar. Agradecer por mais esse momento em que estamos distanciados
de nossas preocupações, de nosso dia a dia de rotina, para nos focar no Evangelho, para focar na mensagem trazida pelos colaboradores do Alto, que são enviados, esses missionários, de tempos em tempos, para nos orientar através da mensagem, baseada no Evangelho do Cristo. Jesus, o médico de almas, que Ele nos ampare nesse trabalho, abençoe a nós, nos orientando, mas abençoe a todos que aqui estão conosco, ligados pelas redes sociais, que possam sentir a presença amiga do nosso mestre. E a todos aqueles que mais tarde irão também assistir à live, que possam ser tocados em seus corações. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, antes da gente começar, na verdade, a falar sobre esse tema, eu gostaria de só, para as pessoas que estão chegando hoje, explicar rapidinho o que é o Projeto Escutatória. Então, o Projeto Escutatória, ele tem como objetivo a prevenção ao suicídio. Começamos o ano passado, né, levando 2 cadeiras às praças da cidade, a vários pontos da cidade, para fazer uma escuta afetiva, né, e sem julgamentos. Com a chegada da pandemia, nós nos vimos levados a ver uma outra forma, um outro modelo, né, para dar continuidade a esse trabalho, já que a demanda vinha crescendo. E começamos a fazer esse atendimento online, de forma que nós temos, tanto aos domingos, nós temos uma escuta online, onde a pessoa acessa o Instagram do Projeto Escutatória, vai na bio, que está lá o link, e você é direcionado, clica no link e é direcionado para uma sala, né, onde você vai fazer a sua escuta. E, além disso, nós temos também o Alô, Eu Te Escuto, né, que as pessoas que estão necessitadas, precisando esvaziar e que não conseguem esperar para o domingo, então pode entrar também em uma das nossas redes, deixar o recadinho lá, deixar a mensagenzinha, o seu contato, que um dos nossos escutadores que estiver lá, né, na escala, entrará em contato. Então, é isso. Sigam, nos divulguem, para que isso possa tomar cada vez mais, ou chegar a mais pessoas, por gentileza. Então, Cris, é isso? Mais alguma coisa para acrescentar? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Então, gente, olha, falando de enfermidades, eu trouxe aqui um trechozinho desse capítulo que diz: há moléstias que tem, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Aí, Cris, eu gostaria, assim, que você, pegando isso tudo, que você pudesse falar um pouquinho sobre essas doenças que estão programadas, das doenças que são, né, as doenças do mundo, né? Sim. E provas e expiações, que pudesse dar uma amostragem disso tudo. Por gentileza. Obrigada, meu amor. Então, vamos lá. Nós estamos, né, na série Pensamento e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E aí eu queria dizer uma coisinha antes, né? Esse capítulo, Enfermidades, ele trata da influência da mente e do pensamento na enfermidade, né? Então, obviamente que nós precisamos falar de saúde também, né? Então, eu gostaria de lembrar que toda a obra de Chico Xavier, ela está vinculada a Kardec. E esse livro, especificamente, Pensamento e Vida, está ligado no Livro dos Espíritos às leis morais. Então, a sugestão que fica aqui é para que as pessoas que têm interesse nesse tema, enfermidade, vão encontrar também em outros capítulos desse mesmo livro, Corpo, Saúde, Obsessão e Morte, que está ligado à lei de conservação e destruição. É muito interessante esse link que o Emmanuel vai fazendo com a codificação, né? Então, o que é a enfermidade, né? Se a gente for para o dicionário, vai dizer o seguinte: qualquer alteração patológica do corpo, doença, modificação do estado de saúde. Ué, o que é saúde, né? Então, e aí a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos diz o seguinte, que saúde não é apenas a ausência de doença, mas um perfeito bem-estar biopsicossocial, né? Isso foi em 1948, né? Pós-Segunda Guerra. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que conforme Joana nos traz no ser integral, nós somos corpo, né?
a parte emocional, a parte social, mas tem dois itens que até hoje a OMS discute, não sei se recentemente incluiu, mas que ela mesma reconhece que está incompleta, porque falta a questão ecológica, porque a ecologia tem sim um impacto na enfermidade ou na saúde da gente, e a espiritual, né? Nós temos vários casos em que a espiritualidade que a pessoa carrega com ela, que aí a gente já tem que falar da diferença, né? Espiritualidade e religiosidade. Religiosidade é aquilo que nos leva a aderir a alguma instituição religiosa, né? Católica, espírita, evangélica, qualquer uma. Eu frequento, eu cumpro aqueles rituais. E espiritualidade não. Espiritualidade não necessariamente a pessoa está vinculada a uma religião, mas ela transcende o material. Ela acredita em Deus. Se não dá o nome de Deus, ela traz um nome de energia, de natureza, né? Mas ela acredita no pós-morte e acha que tem algo muito maior do que nós, né? Então, tem essa diferença aí. E no caso da espiritualidade, a gente sabe o quê? Que tem pesquisas, que são feitas em voluntários, em que se escaneia o cérebro dos que estão em oração, dos que não estão, e aí observa que quem está em oração, a dor reduz, né, a sensação. Isso é muito interessante, porque aí traz a espiritualidade como uma promotora de saúde, ou que pelo menos influencia na saúde, né? E a pergunta, realmente, quando você traz, né, a diferença desses dois tipos de doenças que a gente pode tê-lo, é interessante realmente, porque muita gente acha que se a gente pegar um resfriado, se a gente quebrar uma perna, se a gente pegar a Covid, estava numa programação, é um karma. Não, nós estamos num mundo de expiações e provas. Um mundo em que nossas condições materiais, elas estão influenciando muito o nosso espírito, né? Então, nós estamos nesse mundo sujeitos a essas coisas, né? Nós estamos, a bactérias, a fungos, a vírus, faz parte do mundo de expiação e prova. Todo mundo está sujeito, a gente pega em algum momento, né? Mas é diferente quando acontece por exemplo, um agravamento disso, né? Dura muito tempo, já nasce, vai até o final da vida corpórea com aquela doença. Então, essas a gente sabe que são sinais de doenças que vieram já planejadas no mundo espiritual, antes de reencarnar, que provavelmente a própria pessoa pediu, né, às vezes para se beneficiar de alguma maneira com a possibilidade de equilibrar, né, de se equilibrar com as leis divinas, né? Então, tem essa diferença realmente, né? Emmanuel faz até um comentário interessante, ele diz assim, nem toda enfermidade está vinculada aos processos de elaboração da mente. Então, nem toda enfermidade é porque eu pensei, é porque eu terminei conspirando para aquilo, né? Mas ele diz o seguinte, todos os processos de elaboração de mente, que é a fonte criadora, sim, influencia na enfermidade ou na saúde. Aí a gente vê a diferença, né? E aí a pergunta que fica é, por que nós adoecemos? Qual é o objetivo, né? O ideal seria até que nós não esperássemos adoecer para perguntar, para refletir sobre isso, mas a gente se antecipar, né? Por que se adoece? O que eu posso fazer para evitar? Né? O que eu posso fazer para prevenir que eu adoeça, né? E aí, Emmanuel, no livro Consolador, ele traz a seguinte mensagem. Ele diz, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermiço. Então, olha, a gente já vai lá na gênese da doença. A gente sabe que essas doenças que são planejadas, que são provas, expiação, que vêm antes do corpo, que ela está presente. O corpo, às vezes, pode até estar sadio, mas o espírito está adoecido, né? Então, a gênese é no meu comportamento, é na minha vibração, é na paz que eu posso trazer ou não. E Joana completa, Joana diz o seguinte, a ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve a ociosidade mental, desânimo, revolta e as ideias
autodestrutivos. Então, ela já começa a dar aí o tom, né? Olha, o problema está na gente, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso... O que é que me adoece? Eu ficar nervosa, eu ser intolerante, egoísta, vaidosa, ser agressiva, ser rancorosa, estresse, né? Inclusive, a gente tem órgãos que a gente sabe exatamente a que tipo de comportamento ou de emoção ele está ligado. Isso corresponde, exatamente, né? Então, o que se traz é o seguinte: o remédio eficaz está na ação do próprio espírito. Como? Desenvolvendo as virtudes. As virtudes são ou a prevenção ou o remédio da doença. Sueli Caldas-Schubert, ela diz assim, de uma maneira bem curtinha, ela diz, a doença é a cura. Pronto. Ponto final. São nossas amigas, né? São nossas amigas. Exato, a gente tem que encarar assim, é nossa professora, ela vai nos ensinar alguma coisa, né? E a gente tem que estar atento, né? Então, eu queria até trazer aqui a figura de Jesus, porque ele é o maior médico que já existiu, é o médico de almas, né? Então, trata o ser humano direto. E Jesus nem sempre tocava nas pessoas para curar. Eu lembro de uma passagem do escravo do centurião, que eu acho uma das mais lindas que tem no Evangelho, que o centurião tem uma fé tão grande que ele diz a Jesus que não precisa ir até a casa dele para curar o seu escravo, que estava muito doente, que ele gostava muito, que não era digno, inclusive, de receber Jesus na casa dele, mas que se Jesus quisesse, ali, longe, ele poderia curar o escravo. E isso acontece realmente, né? E aí Jesus diz o seguinte, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, olha, às vezes a gente pensa, mas eu não estou dentro de uma igreja, eu não estou dentro de uma instituição religiosa, eu não oro com frequência, eu não estou muito próximo de Deus. E aí, por conta disso, fica a um certo constrangimento em procurar ajuda, procurar Jesus, que está o tempo todo a postos. Disponível, né? Disponível, esperando esse movimento, porque a gente tem que fazer um movimento, a gente não pode simplesmente esperar também, né? E aí, Lu, a gente tem uma das curas que Jesus fez, a gente consegue contemplar as duas partes, sabe? Da pessoa que está com a doença e daquelas pessoas que estão acompanhando, normalmente a família, né? Nem sempre a família, às vezes é um amigo, é um tio, um tutor, mas normalmente... Os que estão próximos, né? Os que estão próximos, porque a gente sabe que muitas vezes quando uma pessoa adoece, a família toda adoece. Porque está ali no mesmo ambiente, tem uma relação. Se uma pessoa está triste, você vai sentir também. Se está sofrendo, você vai sentir em você, né? Então, a família também tem que... Contagia, né? Contagia, na verdade, é toda. Contagia, e graças a Deus que contagia, porque quer dizer que nós somos seres humanos e estamos nos importando, né? Então, a ideia é essa mesmo. É né? verdade. Mas a pessoa tem que saber o que tem que se cuidar também. A gente vê que, por exemplo, parentes de famílias, parentes de pessoas com Alzheimer, elas são acompanhadas por psicólogo, né? Porque a pessoa vai mudar o comportamento completamente. Você tem que estar preparado para você não se chocar, né? Aí tem uma cura que acontece muito interessante, que é da filha de Jairo, uma criança de 12 anos. Jairo era uma autoridade na região. Quando aquela criança adoece gravemente e ela fica num estado de aparente morte, até as cerimônias que os judeus faziam, que fazem, né, já tinham começado a fazer, porque já tinham dado a menina como morta. Jairo, que tinha um comportamento mais vaidoso, orgulhoso, conhecia os feitos de Jesus, porque nessa época todo mundo já conhecia, Jesus já estava famoso. O que é que ele faz naquele momento? Na dor. Olha como a dor ensina. Ele se torna humilde. E ele diz, eu vou procurar o Nazareno, o mestre Nazareno. E o que é que acontece? Os amigos desestimulam. Não vá, não tem jeito, ela já está morta, você vai incomodar o mestre sem necessidade, até isso foi dito, né? Mas a fé supera isso. Então, além da posição de humildade, ele tem a fé, ele acredita em Jesus, e ele sai da casa dele. E esse sair da casa dele, do aposento dele, né, de luxo, tem um significado muito grande que a gente pode relacionar com a casa mental, que é a gente sair do porão da gente, do egoísmo da gente, da vaidade, do orgulho. Ele teve que
sedimentar tudo isso, né? E subir um andar. Qual é o andar? A busca de Jesus significa o quê? Ele ir em busca do Eucrístico, que tem dentro dele, tem dentro de todos nós, né? Nós temos os recursos dentro da gente. Então, quando ele chega lá em Jesus, Jesus obviamente atende, chama João, Pedro e Tiago, né? Esses três que sempre estão muito juntos com Jesus, e vão no caminho. O que é que acontece no caminho? Onde Jesus chegava, a turba, né? O povo em movimento, agitado, procurando pelas curas, lógico, desesperados. E aí Jesus fala, quem me tocou? Aí Pedro fica até irritado. Mestre, como é que vamos saber? Tanta gente aqui, uma confusão, o Senhor comprimido, a gente não sabe quem tocou. Né? Então isso aí gera Jesus querendo chamar atenção para uma outra pessoa, né? Ele sentiu o quê? Ele diz que saiu de mim uma virtude. Hoje, a gente chama de virtude uma qualidade boa da pessoa, né? A pessoa que é caridosa, que é indulgente, mas naquela época, virtude significava energia, significava força. Então, ele sentiu o quê? Um jato fluido sair dele. E, obviamente, que ele sabia quem era, né? Então, ele para, olha para aquela mulher que sangrava há 12 anos. Ela tinha sido abandonada pela família, falida financeiramente, porque já tinha gasto tudo com o médico, ninguém conseguia resolver o problema dela, excluída da sociedade, considerada uma mulher imunda, porque naquela época, quando a mulher estava menstruada, ela era considerada imunda. Imagine, ela estava o tempo todo menstruada, né? Digamos assim. Então, considerada uma mulher imunda. Imunda, sempre. E ela não tinha quem recorrer mais. Ela não tinha mais o que fazer. Então, aí ela faz mais ou menos o movimento de Jairo, né? Jairo, na dor, se reergueu, sendo humilde. O que foi que ela fez? Ela, na dor, conseguiu superar o medo para enfrentar. Porque uma mulher naquela época não poderia se dirigir a um homem. Ela não sabia qual era a reação do mestre e das pessoas, o que iam fazer, né? Mas aí ela vai, enfrenta, passa por todo mundo e tinha na cabeça dela que ela tinha que, pelo menos, tocar na túnica, na orla da túnica do Jesus, que seria curada. E assim foi feito. Mas aí acontece uma parte mais bonita ainda da história, né? Ela enfrentou esse medo. Então, o que é que Jesus faz? Olha para essa mulher se enche de mais coragem ainda. Em vez de fugir, que era o normal, com medo, ela disse tudo que enfrenta, explicou toda a situação que tinha acontecido, pede perdão, né, por ter tocado, e Jesus fica ali o tempo todo, o quê? Escutando aquela mulher. Perceba que uma criança de 12 anos, a coincidência do número, né? Mesmo número, uma criança de 12 anos estava morta aguardando Jesus, socorreram. Mas Jesus não deixou de atender. Isso foi um ensinamento para o Jairo. Como quem diz assim, vocês são iguais. Ela está na sarjeta, você é uma autoridade, tem uma boa vida, mas vocês são iguais. E para Deus, perante Deus, todos recebem o mesmo socorro, a mesma atenção. E Jairo estava aí exercitando o quê? A paciência. Porque, ora, ele estava desesperado, a filha estava na concepção dele morta. Então, tinha pressa, e Jesus tinha parado para atender o quê? Uma mulher. E fez mais, além de fazer a cura, né? Ele ainda fica lá escutando essa mulher, o que ela tem para falar, olha a escutatória. Aí é o quê? A parte amorosa do processo de cura. Não só você curar, mas você acolher a pessoa, deixar ela falar, né? Então, Jesus diz para ela, tem ânimo, filha, a tua fé que te curou. E ela fez esse esforço realmente, né? Jesus, ele é dotado de um magnetismo que a gente sabe que quando ele passava pelas ruas, as pessoas eram curadas. Mas por quê? Simplesmente porque ele irradiava, mas porque as pessoas estavam receptivas. As pessoas queriam, as pessoas sintonizavam com ele, acreditavam. Então, a pessoa fazia um esforço. Porque o que é que ele fazia? Como é que ele provocava as pessoas a saírem da inércia numa situação de doença? O que queres que eu faça? Ele perguntava, porque era o mínimo a pessoa se mexer, né, para pedir. Uhum. O movimento precisa ser nosso.
Isso, os recursos estão dentro de nós. Aí, Lu, lá em Marcos, capítulo 5, 34, Marcos acrescenta mais alguma coisa. Ele diz que Jesus falou assim: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha aí. Ela não já estava curada? Que mal é esse? O mal do espírito, do comportamento, né, do erro. Dos hábitos, né? Dos hábitos. Nós sabemos que muitos que Jesus curaram voltaram a adoecer, porque não mudaram o hábito, voltaram para uma vida desregrada, né? Então, a gente vê aí esse Járe é testado na humildade, a mulher no medo, né, testada no medo, na fé, na coragem, né? Então, a gente vê aquele rico e aquela mulher de uma vida rechaçada pela sociedade ali, tratados igualmente, né, por Jesus. E essa mulher, reza a lenda, reza os textos, que é Verônica, né, aquela mulher que durante a Via Crucis até o Calvário enxugou várias vezes a face do Mestre Jesus, né? Então, todos adoecem, mas todos têm no coração de Jesus o seu lugarzinho, o seu benefício que pode ser alcançado. Aí a gente pode pensar o quê? Como você falou, você trouxe a questão aí das doenças, por exemplo, congênitas. Eu não fiz nada nessa reencarnação, tenho uma vida na média, normal, como as outras pessoas, não faço mal. Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando por isso? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, onde diz o seguinte, que quando a gente não encontra a resposta nesta vida de alguma atitude da gente, algum comportamento, é porque isso ocorreu em outras passadas. Nem sempre a gente consegue, de uma existência para outra, já corrigir um erro. Às vezes um erro é algo que a gente traz de várias reencarnações. Precisa de muitas, inclusive. Muitas, exatamente. Então a gente vai se depurando, né? E bom que seja assim, que a gente tenha esse véu do esquecimento, né? Para poder ter coragem de voltar. Porque já pensou, está planejando uma reencarnação e saber que vai acontecer isso, que está lá no plano encarnatório, tal situação, o espírito pode, até com medo, abdicar daquela existência, né? Até ele mesmo provocar o aborto por conta disso, né? Então, é importante a gente ter essa informação, né, de que não existe injustiça, né? Segundo Emmanuel, inclusive, não há vítimas, né? Algo aconteceu, né? Tem um caso muito recente de uma pessoa próxima, né? Esse homem tinha uma vida de excessos, de dinheiro, de comida, de orgia, né? Vivia uma vida boêmia. E aí acontece um revés financeiro. Ele não aceita, acha que a família é um fardo, porque está com poucos recursos, prefere se livrar da família, se separar e ficar sozinho achando que ia melhorar a condição de vida, né? Só que ele começa a se comprometer mais ainda, começa a se envolver com agiotas, pedir empréstimos, até chegar ao ponto dele ser ameaçado e ele preferir ir para um abrigo, para se esconder desses agiotas. Quando chega lá, ele com aquele comportamento inadequado, não segue regras, do mesmo jeito no abrigo ele se comporta. E é chamado a atenção, sai sem avisar, e aí com isso, o que acontece? Ele tem um AVC. Aí é que ele fica com a vida mais controlada ainda, né, nesse abrigo. Começa a ficar revoltado, porque não tem mais tanta liberdade, e aí o que acontece? Outro AVC, que deixa ele numa cadeira de rodas. Aí ele se desespera, porque não conseguia fazer nada que queria, estava preso, se sentindo preso. E aí ele diz, eu penso em suicídio. Essa pessoa fala. Um mês depois da pessoa ter verbalizado isso, um terceiro AVC, e a pessoa fica na cama, imóvel, com o olhar esgazeado, sem conseguir se movimentar. Aí a gente pergunta, foi castigo de Deus? Foi punição? Foi misericórdia de Deus? Porque isso iam sendo dados alguns starts de impedimento dele continuar na vida que estava.
E melhor ainda, de ele aumentar mais ainda os seus débitos perante a justiça divina. Então, na realidade, a espiritualidade, amiga, estava fazendo com que ele não se comprometesse mais ainda, mais do que ele estava comprometido. Comprometido. Né? Exatamente. Então, tudo que acontece, momentaneamente, né, a gente com essa visão só dessa encarnação, né, a gente tem que ampliar para o ser imortal, porque se aconteceu, tem algum motivo. E assim, sim. Só aproveitando antes disso, Cris, e quantas vezes a pessoa tem uma doença e graças a essa doença muda os seus hábitos e assim, passa a ter uma vida completamente diferente do que tinha graças a essa doença, ou seja, aí entra naquilo que foi citado, ou seja, a doença na verdade é uma amiga, né? Até porque ela aparece com o intuito de dar uma chacoalhadazinha, de avisar para você que algo não está bem. Então se ligue, né? Tome outro rumo, vamos fazer diferente, vamos fazer outro movimento, né? Isso. E assim, as coisas vão acontecendo gradativamente e muitas vezes você precisa de várias chacoalhadas para acordar, para despertar e começar a tomar, né? Fazer um movimento diferente. Pode continuar. Exatamente. Às vezes, é a única maneira de deter a pessoa. É a única. Isso. É parar a pessoa com a doença. Nós não fomos parados. Esse caso foi um exemplo, né? Esse caso foi um exemplo. A pessoa foi detida para não se comprometer mais, né? E aí o Leon Denis, ele traz para a gente uma questão. Ele diz assim, sofremos porque somos imperfeitos. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos também, tem a escala espírita. E aí a gente vê lá que nós somos espíritos de terceira ordem. Ou seja, espíritos imperfeitos, na grande maioria, obviamente, né? E aí a gente vai ver o que é o espírito imperfeito. Aí tem dizendo exatamente assim, características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo, e todas as más paixões que eles são consequentes. Exatamente, tudo que é consequência disso, né? Então, cólera, exatamente como você falou, desânimo, maledicência, né? Então, vem o quê? A lei de causa e efeito para equilibrar. A gente tem livre-arbítrio, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente tem que colher, né? Então, isso quer dizer que nós nos afastamos, nós sofremos, nós adoecemos, porque nos afastamos das leis divinas, ou leis naturais, como queiram, ou do bem e do amor, né? Também do amor eucarístico. Isso, exatamente, de tudo que é bom, né? De toda a ética, que o Cristo trouxe a ética, né? Através da moral dele. Então, se a gente se afasta, se equivoca, a gente recebe, através da doença, um chamado. Isso, Joana de Ângeles diz até... Mudar o roteiro, como você disse. Mudar o roteiro e voltar. Joana de Ângeles diz, aquilo que cultivamos interiormente condensa-se nos arquipélagos celulares do ser profundo. Isso eu acho de muita profundidade e vem só enfatizar isso, né, que a gente está falando, né? Exatamente. Então, da gente começar a se preocupar com o que a gente está fazendo, o que a gente está plantando, né? Isso tem tanto impacto, porque a gente lembra que Chico Xavier teve muitas doenças, né? E ele conversava com as células, porque, olha só, não é o caso da gente se revoltar, né? A doença não é uma inimiga, não é uma adversária, ela é uma aliada, ela é uma professora, como você disse. Ela veio para ensinar. É um convite, né? Uma mensageira de que, caminho, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Eu estou no caminho errado. Eu vou ter que voltar. Né? E nem sempre a gente volta de livre e espontânea vontade, né? Não é todo mundo que consegue realmente isso, né? Então, essa dor, quando chega, abala a pessoa vai começar a se compadecer quando chega numa clínica e vê outras pessoas que estão sofrendo também, porque conhece aquela dor. O acompanhante começa a também ser tratado, porque ele observa aquilo, ele começa a orar não só para aquele seu parente que é próximo de você que está enfermo, mas você começa a prestar atenção em todos aqueles enfermos que estão na mesma situação. Você passa por um hospital e lembra das experiências que passou ali. Isso aí a gente vai ampliando, até que a gente chegue para toda a humanidade, né? Até que uma pessoa que está doente, seus acompanhantes, sua família, possa irradiar
amor, irradiar esperança para essas pessoas, né? Porque é possível, sim, uma pessoa com doença estar num estado de alegria, porque Paulo disse em tudo dai graças, né? Então, se a doença veio para lhe ensinar alguma coisa, ela é uma coisa boa, né? Por mais que doa, mas aí a gente sabe o quê? Que não necessariamente a gente, quando faz uma oração, porque a gente deve sim pedir a cura quando está doente, ou então pedir a cura de um parente que está doente, de um amigo que está doente, mas devemos, sobretudo, pedir que seja feita a vontade de Deus. E aí, o que é que Jesus vai lhe dar? Vai lhe dar coragem, força, vai lhe dar paciência, resignação, que são justamente os recursos que vão te sustentar durante essa experiência, que é uma experiência de dor na carne, né? Não necessariamente no espírito. Isso. E também, Cris, interessante que numa doença, quando a gente se depara com uma doença, que a gente se pergunte o que eu preciso aprender com isso? Qual é o movimento que eu tenho que fazer diferente do que eu fazia antes? Entendeu? Então, assim, aproveitar essa doença, essa professora, entendeu? Para refletir sobre seus hábitos e começar a fazer uma mudança. Então, assim, é difícil, né? Mas, assim, esse é o exercício. Isso. E uma coisa que é importante também, por exemplo, eu escutei uma cuidadora de uma paciente dizer assim para mim, Cristiane, o que foi que essa pessoa fez para estar sofrendo tanto? O que será que ela fez na vida passada? Olha só, queria saber uma fofoca da vida passada. Então é isso, não é o caso de perguntar o porquê, mas sim o para quê, né? E a gente lembrar o seguinte, que às vezes a pessoa que está doente, ela se sente um peso na família, porque está ocupando as pessoas, porque está trazendo uma tristeza, um sofrimento, mas ambos, tanto quem está doente como quem está acompanhando o doente, a família, devem entender que estão ligados. Se um está comprometido porque está doente, quem está perto está envolvido de alguma maneira. Quem sabe eu não fui motivo da queda daquela pessoa. Quem sabe em algum momento eu deixei de dar um amparo e por minha culpa a pessoa descambou por um outro rumo. Então, estamos todos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, por algum motivo. E vivendo o que tínhamos que viver. Isso, né? Exatamente. Então, não tem porquê nem culpar a pessoa que está doente, nem também o doente se sentir um peso para a família. Não, aquela experiência tem que ser vivida e é por algum motivo, os dois juntos ali, né? Ou aquele grupo familiar, né? Porque, como eu disse, crescimento, né? Quando um adoece, todos adoecem, né? Pois é. E, assim, só aproveitando o exemplo do Alzheimer. Então, assim, é difícil para a família inteira, ou seja, lógico, é um aprendizado muito grande. Não só para aquela pessoa que está com Alzheimer, né? Mas principalmente para a família, para quem está ali. Então, eu acredito que esse crescimento é muito maior, o aprendizado é muito maior para as pessoas que precisam lidar. Aí, assim, só aproveitando aqui para fazer só uma citaçãozinha desse capítulo ainda de enfermidade, que diz o seguinte: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível, e toda aflição amimalhada, ou seja, aquela aflição que é mimada, que é alimentada, né? Melindrosa, Isso, que é como ferrugem destruidora, prejudicando o funcionamento. Isso nos convida à reflexão do que a gente, ou seja, mais uma vez, do que a gente está pensando, do que a gente está tendo como hábito, né? Ou seja, o que a gente está alimentando. Ele está dizendo aí, não reclama não, né? Não fica com se achando vítima da situação. Não há vítimas, né? A gente passa pelo que precisa passar, pelos ensinamentos que são necessários para a nossa evolução, né? O estado de reclamação, porque quando você reclama, você clama 2 vezes para você. Então, você está pedindo de novo, você está pedindo que continue, né? E a pessoa que reclama... É isso que você está emitindo, né? Aí a pessoa tem que lembrar o quê? Que aquilo que ela está emitindo, quem é que está recebendo primeiro? Ela mesma. Ela está pensando. Então, ela mesma é que está vibrando as suas células, as suas moléculas, o seu organismo
num estado de baixa vibração, que é o de reclamação, que a reclamação traz o quê? Traz a tristeza, traz o melindre. Isso sem falar que ninguém gosta de ficar perto de ninguém que reclama. Então, essa pessoa também vai afastar todo mundo que está junto dela, que não vai aguentar uma pessoa que fica se lamentando, né? Mesmo que tenha um motivo. Eu tenho motivo, eu estou numa situação assentada, mas a postura perante a doença é muito importante, né? Tem perguntas, Lu? Eu gosto das perguntas. Eita, deixa eu ver aqui. O pessoal está interagindo. Cris, como lidar com quem nos elege suprindo a carência emocional, no sentido de dar-lhe uma autonomia afetiva, que ao não dar atenção devida, entra em crise existencial na atenção que prestamos? Essa é uma pergunta de Daniel Rosa. Ei, Daniel, tudo bom? Daniel sempre está com a gente, viu? E olha, ele que bom, seja bem-vindo. Muito bem, a pergunta dele, ele estuda. Eu tenho certeza que aqueles capítulos que eu falei no início, ele vai pegar todos eles, o da saúde, o da morte, ele vai... Pronto, exatamente. A gente tem essas pessoas que têm essa característica, que a gente acabou até de falar nisso, né? Que assume essa postura de vítima, e às vezes são pessoas que são manipuladoras, né, e que normalmente coloca a responsabilidade no outro. Se não fizer isso, eu posso ficar desse jeito, eu posso piorar. Então, se a pessoa dá um não, a pessoa passa mal, né, diz que está descompensada. Então, assim, primeiro, a gente deve prestar atenção, mas realmente a gente não pode alimentar. Não pode deixar o que tem que fazer, né? Não pode ceder, porque é uma criança mimada. A pessoa que se coloca na posição de vítima, que reclama, é uma criança, é uma pessoa que psicologicamente é infantil. Então, se a gente ceder, é pior. Não vai acontecer nada demais se a gente não ceder. É impressionante, né? A gente dá um não. A pessoa quer um sim, um sim, um sim. A gente, olha, não. Às vezes a pessoa aceita numa boa, né? Porque não espera também que a gente tome aquela atitude mais drástica, e às vezes pode espernear, pode dizer que está passando mal, alguma coisa, vai lá, socorre e tudo, mas não dá muita atenção, né? Agora, sobretudo, essa pessoa precisa de uma ajuda profissional para amadurecer. Precisa de um amadurecimento. A doença está trazendo isso também. Essa questão, assim como o Daniel trouxe, a pessoa que também está no outro lado está aprendendo a lidar com isso, de não ceder, de não ficar de refém emocional da outra pessoa, né? Isso. Ô, Cris, esses sentimentos, né, como já foram falados, alguns sentimentos que são nocivos, né, e que a gente tende a alimentar. E quando eu digo a gente, eu me incluo nisso, ou seja, a gente, por mais que fique se policiando, então você tende, quando se percebe, opa, peraí, pronto. Mas assim, a gente tende a alimentar, a nutrir determinados sentimentos. Aí a pergunta é, como fazer, ou que mecanismos utilizar para que isso não vire um hábito, para que a gente não tenha isso no nosso dia a dia e que a gente possa não se livrar dessas enfermidades, ou não atrair essas enfermidades. É interessante falar um pouquinho. Sim, com certeza. É importante falar disso. Porque, olha só, a gente está falando o quê? Dos recursos, a gente falou há pouco, que estão dentro da gente, né? Que recursos são esses? A oração é um recurso, e saber o que pedir na oração é um recurso, mas o serviço no bem, a gente se ocupar, é maravilhoso. Porque, olha só, quando a gente, mesmo no estado de doença, eu estou com enfermidade, mas mesmo assim eu consigo pensar no outro, ou servir de alguma maneira, ou servir, nem que seja de exemplo para outros, quando eu tenho uma postura ativa, positiva perante a doença, ou seja, estou sendo útil, mesmo assim, isso vai dar para a pessoa o quê? Serenidade. Serenidade alivia as aflições. Serenidade a gente pode dizer que é o quê? É a calma, mas a paciência. Junta as duas, a pessoa fica serena. E a serenidade é o quê? O remédio para o desespero. Porque quanto mais a pessoa vai se desligando,
numa situação de doença, você pode se desesperar. E aí Emmanuel ainda traz mais, ele diz que isso age no combate ao suicídio indireto. Porque isso que você está falando, se a gente não cuidar, isso aí pode terminar com um suicídio indireto. Ou seja, aquele que eu não peguei uma faca, não tomei um remédio, que é a maneira mais comum, né? É através de pesticidas, não ingeri um remédio, mas eu estou a cada dia diminuindo aquele fluido vital, né? Pensando em coisas ruins, em coisas tristes, em reclamações. Eu estou também destruindo minhas células. Então, eu estou fazendo um mal. Eu estou se encurtando, porque quando a gente nasce, a gente ganha o corpo da gente. O corpo da gente, ele é um templo. Ele é sagrado. Foi o que Deus deu para a gente usar por alguns anos aqui no planeta Terra, para a gente justamente conseguir dar cabo de todas as intempéries, de todas as provações, de todos os desafios também que eu encontro pela frente. Então, eu recebo o corpo que é perfeito para mim. É uma graça. Então, eu tenho que cuidar desse corpo. A partir do momento que eu não faço nada para impedir o adoecimento desse corpo, ou então, por exemplo, eu digo assim, eu tenho fé que eu vou ficar boa dessa úlcera, eu não vou procurar um médico. Olha, isso aí é responsabilidade. Você tem que procurar um médico material também. Agora, você vai tratar espiritualmente também, porque o cerne da questão está no espírito. Mas isso, se você não trata, no mundo que nós estamos, no mundo material, eu estou sendo negligente com um templo que foi me dado, né? Chico Xavier falava uma coisa engraçada disso, porque ele dizia que o corpo era o jumentinho que Deus tinha dado, um jumentinho cansadinho já, né? Porque ele já doente, mas ele tinha muito amor aquele jumentinho, porque tinha servido durante essa existência toda para ele alcançar os propósitos dele, para ele conseguir com êxito a missão. Então, se a gente não tem corpo, a gente não cuida dele, o que é que talvez vá sobrar daqui a alguns anos? A gente encurtar uma vida, 10 anos, 5 anos, e voltar mais rápido para a pátria espiritual. O quanto a gente não deixou de fazer em 5 ou 10 anos? Por quê? Porque não cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, né? Lá na OMS foca muito a parte biológica, né? Normalmente a gente se preocupa muito com a parte biológica, mas a espiritual, a social é muito importante. É um conjunto, é o ser integral. Precisa andar junto, né? Precisa andar junto. Isso, exatamente. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? É a nossa casa. E ele reflete muito de como a gente está, através do sorriso, através do olhar, né? Através da sua postura. Você vê que tem até o livro O Corpo Fala, né? Porque às vezes a pessoa está calada, mas você consegue fazer uma leitura do estado emocional dela. Se ela está triste, se ela está alegre, se ela está preocupada, né? Se ela está cabisbaixa. Então, o corpo está ali refletindo o seu espírito, né? Se você tem um brilho no olhar quando fala com a pessoa, né? Se você abre um sorriso, é a janela, assim, da sua alma, né? Os olhos, e está dizendo o que você tem dentro, né? É importante isso. É verdade. Aí é importante da gente ter bons hábitos, da gente ter, quando é bons hábitos, isso inclui também o que a gente pensa. E só aproveitando também um outro recurso que pode contribuir muito também, Cris, é a meditação, né? Demais. A meditação, porque é uma forma de você se conectar, de você esvaziar a sua mente. Então, quando você esvazia a sua mente e começa a prestar atenção em você, começa a prestar atenção na sua respiração, ou seja, aqueles probleminhas ou aqueles pensamentos que estavam teimando em residir, em fazer teia de aranha na sua mente, entendeu? Terminam não tendo mais espaço. Então, assim, por mais difícil que seja para algumas pessoas, né, a gente vê muita gente dizendo que tem dificuldade, mas, assim, você pode começar aos pouquinhos, né? Começa com um minutinho e vai aumentando, né? Aos poucos você vai aumentando, e isso vai ajudar muito, né? A se livrar desses pensamentos que estão ali querendo fazer moradia. Exatamente. Né? Não existe, assim, eu costumo dizer que não existe espírita sem autoconhecimento.
Não existe. Porque se a gente quer se transformar moralmente, né, se conhece o espírito justamente pelo esforço que ele faz em se melhorar, ser melhor hoje do que foi ontem, né? Então, e ser melhor ainda amanhã, sem o autoconhecimento não é possível. E aí a meditação é trazida por Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Porque o que ele diz? Que à noite, antes de dormir, silencia, vai pensar no que fez, né, o que fez de bom, o que fez de errado, o que deixou de fazer. Então, o que funcionou, né? E o que não funcionou. Isso é um tipo de meditação, porque a gente sabe que tem vários tipos de meditação, né? Meditação acordada, assim, que você faz enquanto você está numa fila de banco, por poucos minutos. O que você tem é que tem um estado presente, né? Não ficar nem ansioso, pensando no amanhã, que não adianta, nem no que já passou, o que já passou só serve realmente de aprendizado, né? Mas não vai mudar mais nada. Então, você está presente, se eu estou aqui, eu estou prestando atenção exatamente no que você está falando, nas pessoas que estão perguntando, a gente viver plenamente esse momento. É um tipo de meditação, né? Fora aquela que a gente relaxa mais, põe uma musiquinha, né? E deixa o pensamento vir, deixa ir bem, não briga com o pensamento, né? São vários tipos, né? De meditação. É imprescindível. Cris, só fazendo uma mensagenzinha aqui, uma citação de Rinaldo Soares. Emmanuel vai dizer na introdução do livro O Nosso Lar: precisamos de espiritismo, de religiosidade, mas muito mais de espiritualidade. Ou seja, é uma mensagenzinha para refletir. Coloca. Exatamente. Nem sempre uma pessoa que é religiosa no sentido de estar aderindo a alguma crença, ela tem espiritualidade. Não necessariamente. No entanto, uma pessoa que não frequenta, não aderiu a alguma crença, aqueles ritos, né, os trabalhos da casa ou da igreja, mas ela tem uma ética, ela tem uma moral, né, ela tem uma humildade e uma reverência com relação à natureza, né, a tudo que está em equilíbrio, presta atenção no outro. Então, a espiritualidade aí, ela é mais ampla, né? Ele está certinho aí. Tem uma pergunta aqui de Genane, né? Nossa coordenadora também, mais uma coordenadora. Cris, conhecer e regular as emoções pode ser importante para a saúde física e Certeza, demais, né? Você sabia que, além da gente regular a nossa própria emoção através da respiração, da meditação, a gente pode regular o outro, a emoção do outro, como? Através de um olhar amoroso que você tem com o outro, através de um sorriso. Do riso, exatamente, porque quando você está regulando, seria o amor realmente que você está transmitindo, você está transbordando aquilo. Então, se eu estou nesse estado, nessa vibração, quem está perto de mim, quem chega, pode se acalmar, pode se tranquilizar, pode se sentir melhor, pode ficar alegre, porque eu também vivo sorrindo, um exemplo, né? Então, eu estou não só me regulando, mas regulando quem está próximo a mim. E aí vai, né? É uma cadeia. E nessa linha aí, Cris, tem até a yoga do riso, né, que trabalha isso, onde as pessoas começam a trabalhar, gente, é impressionante. Bom, gente, mas assim, a gente termina querendo falar mais, mas nós estamos já nos últimos minutinhos e eu gostaria de pedir a Cris para fazer as considerações finais. Vamos lá. Eu estou com esse livro aqui, gente. O nome dele é O Médico Jesus. É de José Carlos de Luca. Ele tem mais de 20 livros lançados, né? É tão engraçado que ele disse assim, ele é um juiz, mas ele se atreveu a escrever um livro com esse tema, né, de saúde. E no prefácio, logo, tem uma mensagem chamada O Médico Jesus, que é um recado para a gente, de Dr. Bezerra de Menezes. Primeiro, ele diz o seguinte, que faz esse prefácio justamente porque testemunha os esforços. Olha só, a gente pensa que está só, né? A gente não está. Testemunha os esforços dos guias, dos nossos guias, para tentar equilibrar a nossa saúde. Ou seja, eles tentam regular a gente também, igual o Nani falou, né? Na experiência física. E ele diz que se não fosse a ajuda desses guias espirituais, a gente não suportaria essa vida física.
né? E aí ele diz mais o seguinte, que quando vamos dormir, esses guias nos dão passe, nós passamos por cirurgias espirituais, e quem dera que quando a gente fosse dormir, a gente pelo menos fizesse uma oração para se vincular com o mundo espiritual, para facilitar esse socorro que a gente recebe, essa ajuda. Então, a gente poderia, no mínimo, antes de dormir, pedir o amparo, né, pedir um encontro, a companhia do nosso anjo da guarda, do nosso guia espiritual, tanto faz, né, não importa a nomenclatura, para ajudarmos na caminhada. E aí ele diz assim, talvez as pessoas até desconfiem de tanta misericórdia, acham que não existe, né, essa misericórdia. Mas aí ele fala que realmente isso tudo se dá por conta do Mestre Jesus, toda a cura é por conta de Jesus. E todo esse amparo, essa misericórdia é do médico Jesus, o maior médico que já existiu, né? Ele fala aqui que nossa comida durante o dia, os guias espirituais fluidificam, às vezes tentam colocar algum elemento espiritual naquela refeição para a gente se refazer também. Olha que coisa mais linda. E tentam o tempo todo espargir aquelas energias deletérias que estão em nós mesmos, através daqueles pensamentos ruins, né, da impaciência, da tristeza. Então ele pede para a gente o tempo todo se vincular a esses amigos, porque do mesmo jeito quando a gente acorda, quando levanta, eles também vêm ao socorro e dão, né, um passe, nos abençoam para que tenhamos um bom dia. Então, ele diz que não fala isso para ter gratidão de ninguém, mas fala isso porque a gente deve lembrar que Jesus está o tempo todo esperando que nós nos conectemos para facilitar essa ajuda. Né? Não é questão de gratidão, é questão de facilitar para o nosso próprio interesse, nossa melhora. Né? Então é isso. Aí ele fala assim, meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas. Pois, em toda doença física, o que encontramos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. Tudo é o amor, né? É o amor que cura, realmente. Então, fica aqui, deixa, né, para as pessoas refletirem sobre isso. Primeiro, saber que nunca estão sozinhas, né, que sempre tem esses amigos espirituais, que não precisa haver constrangimento, porque eu nunca orei, nunca e agora vou fazer, então, tipo assim, não tem um crédito, tem sim, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos no hálito dele, né, então, ninguém fica desamparado, né, Jesus vai buscar aquela última ovelhinha lá, que se desgarrou, deixa as 99, vai buscar a última, e quando ele vai buscar a ovelha, o bom pastor, ele não ralha com a ovelha, ele põe a ovelha nos braços, ele trata com carinho, porque existe uma relação de afeto entre a ovelha e o bom pastor, né? E ele traz aquela ovelha de volta com todo carinho. Então, a ovelha, pelo contrário, vai receber aí todo o socorro necessário para se reerguer. Inclusive, uma coisa que eu queria falar, as pessoas que desencarnam ainda doentes. Aí pensa, olha, orou tanto, rezou, pediu e morreu. Não, ela não morreu, ela está viva. Isso não quer dizer, inclusive, que a doença tenha cessado. E não quer dizer também que ela não continue sendo tratada, porque há colônias e hospitais espirituais. Então, de todo jeito, não quer dizer que foi um insucesso a pessoa ter, durante um tratamento, falecido, né? Biologicamente, digamos assim. É isso. Obrigada, Lu. Obrigada a você, mediadora. Cris. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Gratidão imensa. Gratidão a você, Sandra, aos meninos que estão aí nos bastidores fazendo isso acontecer, aos telespectadores, gratidão pelas perguntas, pela participação, pela energia de cada um de vocês aqui, assim foi muito importante. A TV, a FEB TV, TV7, Ed Luz, os canais do Escutatório, então gratidão a todos por essa oportunidade. E assim, fica o convite para que a gente possa se aliar às nossas doenças e aprender a cada dia com elas a nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Então, assim, como, né, Cris falou, que hoje a gente consiga fazer melhor ainda que ontem, né, e amanhã ainda melhor que hoje. Que a gente reflita a cada doença, né, e que tenhamos como professoras para que a gente possa caminhar juntos, né, ou juntas,
né, sendo pessoas melhores, tá certo? Então, beijo grande, gratidão, gratidão, Para gratidão. todos, aos que participaram com as perguntas, Sandroca, Lu, os meninos do backstage, obrigada a todos. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br